transmitindo nossas duas linhas de transmissão. Vamos esperar que o barbudo selvagem não nos interfira, né? Que ele não nos interfira, porque ele estava ligando, não consegui falar com ele. Não sei qual a urgência, mas já avisei para ele que não é para interferir que nós vamos transmitir. Que é muito importante o nosso depoimento sobre religiões, que é muito importante o posicionamento da família, independente do que pensam as autoridades públicas, né? Aonde vamos coordenar as ações através de conselho de pais conscientes, e as autoridades privadas, que são muito religiosas, ora são muito de grupos, que pretendem seguir errantes, né? Achando que estão acertando, ensinando cultura desregrada aos filhos, ensinando nacionalismo desacerbado, partidarismo, todos os ismos que nada mais são do que o droguismo, né? Do que todas essas coisas desacerbadas que não tem necessidade das nossas criancinhas experimentarem, e elas realmente podem ser direcionadas de outra maneira para ter vidas independentes, vidas saudáveis, ter autonomia dos resultados, que vai muito além do que o dinheiro pode pagar, né? Uma criança que aprende sobre investimentos aos seus 6 a 9 anos de idade, ela nunca vai ser, jamais ela vai ser dominada pelo esse sistema narcocapitalista selvagem, que está aí, defendido pelas autoridades sem autonomia em administrações públicas, que é muito importante dizer. O meu depoimento sobre religiões é definitivamente, vou me referir ao que eu estava vendo, né? Eu estava vendo Vishen, da Mindvalley, estava vendo Ashefali, da Mindvalley, dando a sua contribuição maravilhosa, internacional, mundial, né? A níveis, falando a níveis mundiais, porque a gente quer está nesse dilema, tendo essa vivência com o Ministério Público, tendo essa invasão do Estado na nossa vida, não estamos dando dados mundiais aqui nos nossos vídeos, a não ser nos referindo a dados que já estão sendo passados, mas estamos compartilhando esses dados para que as pessoas que acompanham a nossa vida também tenham acesso a informação e aos dados que estamos acompanhando. Então, mediante a líderes que causam danos ao povo, são meros populistas, merecem ser linchados. Aonde? Num tribunal mundial. A gente acredita num tribunal mundial e os líderes que invadem as famílias sendo linchados por fazerem o mal contra o seu povo. É nisso que nós acreditamos. Consideramos as pessoas religiosas meros populistas. Quem não sabe individualizar a sua religião e respeitar as crenças dos outros, meros populistas. Porque eu não batizei filhos? Porque o maior de todos que eu podia dar para os meus filhos é liberá-los, senhoras e senhores, vem comigo, presta atenção no que eu estou dizendo, liberar-los, os dois filhos, desse populismo barato que são as religiões. E olha que tentamos com os testemunhas de Jeová, tentamos com outras doutrinas, tentamos e tentamos e tentamos. Eu venho da academia da tentativas com mormons, tentativas com aqueles maiorais que são tão maravilhosos, os adventistas. Meu respeito a todos vocês, a toda a credulidade barata de vocês, a astúcia, as estratégias do grupo ou individuais, aquilo que vocês produziram de cultura ou de populismo, de descultura. Tudo foi produzido. E mediante os resultados que eu tenho visto, decidimos ter uma autonomia religiosa, uma autonomia educacional e uma autonomia geral
mediante a vida. Doutora Shefali foi contundente, foi implacável sobre a tendência dominante do Estado maldito. Ela não disse Estado maldito, ela não disse coletividade tóxica. Dá para traduzir o evento dela para milhões de estudantes, dá para traduzir do inglês para o português e perceber que em nenhum momento ela falou da tendência matrix e da tendência dominante como algo bom. Ela não falou bem do patriotismo, nem do nacionalismo, nenhum dos ismos, mesmo seu próprio hinduísmo, ela não ensinaria aos seus filhos. E dentro de 2 e 3 anos nós poderíamos ter uma sociedade totalmente qualificada, usando inteligência artificial para o bem e combatendo a própria inteligência artificial quando ela obra para o mal. Por que estou falando em termos mundiais depois de ver a palestra da Shefali? Para que as autoridades entendam a origem de pais conscientes, conselho de pais conscientes, bons combatentes a instituições imbecilizantes, ilegalidade tóxica e coletividade tóxica. Senhoras e senhores, apresento para o ventríloco, doutor ventríloco. O doutor ventríloco quis invadir minhas redes, dar comentário. Me apresento a você puramente para que tenhamos um cara crachá. Você faz aí, me chama e nós vamos ter um cara crachá e vamos falar sobre esses personagens e a essência dos personagens. Não que eu ache que a arte amputada a esses bonecos, a esses fantoches, não possa trazer uma grande realidade bonita, inclusive através das escolas, através das crianças, mas, senhor ventríloco, dizer que eu estou criando meros bonecos da minha Matrix, supostamente, aqui na minha casa, gostaria de responder à altura do senhor, que eu não sei quem é o senhor ou a senhora, que esconde sua identidade por trás das redes e vem falsamente atacar o meu canal. Você quer contribuir? Fala de cara limpa. Cara crachá comigo. Senhor ventríloco, quero dizer o seguinte para o senhor. Eu não estou criando bonecos. Meus filhos estão sendo criados livres da religião maldita. Todas, ou seja, todas. Livre do populismo barato. Criando. Agora mesmo eu pedi para eles, tragam o barquinho do Feiturinha. Tragam a miniatura para mim poder fazer minha live, meu vídeo. Não, mãe, não podemos trazer para você. Porque está grudando, a tinta não está apta, seca. Vejam bem, senhores. Não está pronto. Eu respeito meus filhos. Se não está pronto, ali temos um avião feito por eles. Vamos esperar. Chegará o momento que eu poderei usar a miniatura para gravar o meu vídeo. Esta é a caneta do Renato, esta é a caneta do governador, a caneta da oficina, que está aqui para anotar o que a doutora Shefali falou. Vamos usar a caneta verde do Renato, a caneta da saúde, para ouvir 2 vezes o que Shefali fala sobre saúde. Doutora Shefali fala sobre saúde. Porque a Mindvalley brasileira não traduz tudo de Shefali. Porque existem represálias das universidades nacionais contra a Mindvalley da Estônia. Existem represálias a esse tipo de educação? Senhoras e senhores do Ministério Público, por que vocês não traduzem a intensidade que é a doutora Shefali? Se vocês mesmo defendem uma agenda que é para ser humanitária e igualitária, é para ser, mas não é, senhoras e senhores. É para ser, só que não é. Estão tentando que seja, mas fazendo o mero vem a mim, o mero populismo barato.
cortando liberdades, tesourando a independência do cidadão comum. E nós estamos aonde? Presentes. Aonde, senhora? Presentes. Na educação das crianças, na dura realidade, para combater o monstro da tecnologia. Existe um monstro, segundo eles, que é TikTok, é um monstro chamado tecnologia, que vai roubar, sequestrar as vidas das pessoas. Onde estão os meus meninos agora? Nadando. Aonde? Na Lagoa da Conceição. Com cocaína ou não, eles vão depois tomar um banho, vão se hidratar com vitaminas B, vão usar um quelante, 2 quelantes, um de chá verde, para eliminar se tiver algum resíduo que chegou até aqui por causa do esgoto tóxico dos cocainados. E meus filhos não perderão o contato com a natureza. Natureza é tecnologia. Entendam, senhores, cada vez que essas crianças mergulham no efeito Lagoa da Conceição, é o mesmo efeito que a mamãe em sua banheira ou na sua laje produtiva junto aos suas plantas, suas flores cheirosas e perfumadas de maracujá e flores perfumadas de açafrão. Senhoras e senhores, entender o procedimento que existe em nossos corpos quando estão sendo infeccionados propositalmente pela amoxicilina pelos aires? Não. Pela cocaína pelos aires? Não. Por outros tóxicos. Doenças programáticas criadas pelo monstro distrativo da tecnologia. E eu referencio novamente o Vishen. Ele é lindo, né? Ele está positivo. Está positivo que de 35,40% da população já está autônoma, segundo ele. Não seria autônoma no pensamento, autônoma de alguma maneira enxergando os problemas da coletividade tóxica. Eu estou traduzindo ele do inglês para o português da palestra dele, o que eu retirei da palestra dele, o que eu entendi do evento dele, do otimismo dele, que 4% tem condições de criar um mundo novo, que não seja o mundo da coletividade tóxica, do populismo barato, dos governantes imbecilizantes. E eu creio, sinceramente, senhor Vishen Lakhiani, que é exatamente como você diz. Exatamente, em desacordo com a Shefali, que é importante dizer que eles discordam entre si. E eu concordo com ambas as partes, tanto com ele quanto com ela. Concordo que se não levantarmos aquela força, né, Shefali, que você tem demonstrado como uma boa hinduísta, né, para dizer ao mundo que somos pais conscientes e não aceitaremos a coletividade tóxica. Deslumbrante, Shefali. Deslumbrante, Shefali. Eu li a tradução do seu livro, ouvi a tradução do seu livro, e vou começar um trabalho através do Conselho Catarinense de Pais Conscientes, traduzindo o que está ali. Traduzindo aquilo que está no seu livro e que nós colocamos na prática nas nossas vidas de família arquitetos. Família arquitetos é muito mais que uma família arquitetos, pais conscientes, destinando seus filhos a obrar para o bem, para a coletividade criativa, coletividade buena, não sendo meros incapazes, como a coletividade tóxica insistiu em nos condenar mediante a um processo totalmente inverossímil, sem
nexo ou sem pé nem cabeça, baseado em racismo, ostracismo da coletividade tóxica e na maldade. E que ninguém daquele grupo, né, Chefali, como você tem falado na sua belíssima palestra para os alunos do Vichem, que não estão interessados em se desculpar, nem os governos de Estado, nem Ministério Público, não estão interessados nem em indenizar, nem em desculpar, eles são uma locomotiva muito governada para ferrar com a vida independente das pessoas. É como eu disse quando eu falei da situação da criança, que enquanto os juízes de Santa Catarina não voltar naquele ponto da questão do menino, do bebê, que agora já completa 15, 16, vai completar 16, 17 de maio, vai completar 18 de mais alguns anos. Enquanto não houver o trabalho da injustiça promulgada, combater a injustiça promulgada, não são desculpas, são soluções que nós esperamos do moralismo do Tribunal de Justiça propagado pelo legislador Jorginho, né? O cara, o governador, populista, promovendo o quê? Legalismo barato? Não funciona com a gente. Sinceramente, não funciona. Terão que resolver todos esses pontos. Combate a quadrilha de boletim de ocorrência, combate à coletividade tóxica e prestigiar as construções da família, que não são moralistas, não são religiosas, são essência do que somos. Somos mais que uma família arquitetos. É a união do homem com a mulher que não querem mais o que temos para hoje para os nossos filhos e fabricamos a diferença. Estamos fabricando a diferença, propagando a diferença, demonstrando que vale a pena ser diferentes. No discurso deles, eu falo discurso, mas é apenas uma palestra baseada em dados, realidade mundial. A palestra que vale mais que $10.000, senhor Vichem. Vale muito mais. Pagaríamos o dobro para você continuar falando com a gente. Pagaríamos muito mais que o dobro para você continuar falando com a gente. Fala aos corações dessa humanidade. O cara capaz de entrar num hospital de curas de câncer, esse que estão para destruir na Península de México, e faz com que pacientes dados por mortos subam num trampolim, numa cama elástica e digam que têm autonomia em sua saúde a partir daquele momento e começam a ter autonomia na sua saúde e curar a si mesmo. Esse é o potencial do professor. Fraquinho, né? Fraquinho esse professor. Senhoras e senhores, eu estou com 2 linhas de transmissão para vocês para dar as justificativas corretas ao mundo, não apenas ao Brasil, ao brasileirinho médio, porque não vamos ensinar a coletividade tóxica aos nossos filhos, ou seja, nenhum tipo de religião. Nós vimos cristianos da nossa comunidade se manifestar anticristianos, ou seja, antifamília arquitetos, que foi educada por cristianos. Nós vimos pessoas religiosas combatendo a legítima lei para defender bandidos. Nós vimos oficiais das polícias e da autoridade jurídica combatendo aqueles que eles deviam proteger. Vocês querem o que mais de motivos
para iniciar um processo autônomo que vale muito mais que dinheiro, essa autonomia, em resultados, para ensinar para os nossos filhos que não dá mais com isso. Sorriam, senhores, porque eu estou aguentando a dura realidade por muitos, como já fizeram outros personagens da história, que eu me reservo a não dizer seus nomes. E não falaremos os seus nomes, porque muitos foram os Jesuses que apareceram em várias partes do mundo. E isso a história explica. Hoje a gente lançou alguns vídeos da nossa pesquisa histórica aqui na comunidade, que também estão ligados, esses vídeos estão ligados à arte, à beleza, à transformação, a coisas boas, que estão em tudo aquilo que não é tão bueno. Até um carnaval na Costa da Lagoa, distanciado de tudo que é o carnaval do Brasil, nós participamos naquele ano. Nossas crianças pintaram personagens e participaram. Nós, dentro da coletividade, não somos os tóxicos. Nós somos os diferentes que aproximam, que incluem e que fomos ostracizados pela coletividade tóxica, que não aceita o crescimento se ele não estiver acompanhado do baseado, que não aceita o desenvolvimento se não tiver associado a grupos partidários, a patriotismo, a religiões, a grupos e mais grupos dos quais nós decidimos não participar de nada. A independência dos nossos filhos depende de estar livre e liberto de tudo isso. E assim conquistamos a liberdade para eles. Hoje eles são livres, estão lá desfrutando da Lagoa da Conceição, daqui a pouco vão desfrutar um banho, um lanche. E realmente, amigos, a vida é mais que isso, é muito mais que isso a vida. Isso é a base que tem que ser sólida para que você desfrute. A mesma coisa no Caribe, a mesma coisa em várias partes do mundo. Mas primeiro você tem que construir o pilar em si mesmo. E não é fora. Acreditar num Deus, num Jesus que vai chegar, num Deus que está fora. Sabe como é o Deus? O Deus é assim, ó. Eu penso, você pensa, nós pensamos, certo? E formamos o uno. Somos múltiplos. Todos nós aqui formamos um. É só isso. Não é nada complicado. Eu te respeito, você me respeita. A mulher vulgarzinha pra caramba que não me respeitou, não vai ser respeitada. É no piloto automático. Mas eu ainda a respeito. Respeito ao ponto de deixá-la livre para que responda ao abismo que ela mesma criou lá com os caras da justiça. Eu estou fora. Estou simplesmente fora disso. Como manifestamos na carta que escrevem os oficiais, dizendo que por mais de 10 vezes, eu acho que foram 10 visitas, mais de 10 visitas, não sei quantas visitas, inclusive onde as crianças estavam produzindo, nós temos que produzir. Se eu vou ensinar eles a fazer um pilar, nós temos que desmanchar a parede que não tem o pilar, tirar todo o tijolo, todo o cimento dali, colocar o pilar, ensinar como faz o pilar. Isso não é trabalho infantil. Isso é construção social, senhoras e senhores. Construir uma escada lá na praia, em cima das pedras, alinhar uma escada, é construção de educação. Não é trabalho infantil. Para os populistas, bunda mole, instituição fracassada, bunda mole, juristas e istas que não dão conta das suas próprias vidas, aí está o esclarecimento. Eu perdoo a Lisete, no sentido que ela, desde que ela responda a essa dura realidade que ela criou para nós, mediante a justiça. Esse é o perdão, é o mais lindo do perdão.
Não é dizer que a pessoa que te fez o mal agora pode seguir fazendo mal com outras famílias, sequestrando criancinhas lá na ponta da linha, tá? Porque não querem ir para a escola, tá? O pai vai cuidar ou não vai cuidar. Quem é mais bem cuidado? A criança que está na escola por opressão, para não ser sequestrado pelo Estado, ou a criança que está tendo pais presentes e não precisa do Estado? Vamos falar em termos técnicos para que o Ministério Público de Santa Catarina entenda nossas vozes e não fique nos chamando de personagem colibri. Não somos personagem colibri. Somos pais e mães conscientes. Renato e Meg são conscientes do que estão fazendo com seus filhos. Estamos dando uma linda realidade, afastado da coletividade tóxica, estamos dando para eles o de mais precioso que temos, que é nossa presença. Presença para eles. Que em muitos momentos o Estado sequestrou Renato, me sequestrou dos próprios filhos. E isso não tem sido relevante para os governantes imbecis e populistas que legislam sobre essas leis emburrecedoras do Estado putrefato do direito positivo. Então, quando nós falamos da pessoa responsável pelo ostracismo coletivo que ela fomentou, nós falamos de um racismo coletivo que não é mais aceito. Só existe uma maneira de desmanchá-lo. É o grupo dela fazer a carta de pedido de desculpa e as mesmas pessoas assinarem. O que eu acredito que, mediante o que eu assisti hoje, das indicativas mundiais de doutora Shefali e o seu Vishen, responsável pela maior universidade do mundo, o que eu entendi deles é que isso nunca vai acontecer. Mas que, se derrubássemos as religiões todas, não para fazer o satanismo único, não. Simplesmente derruba tudo. O inferno não existe e foi criado pelos mesmos populistas e donos da religião. Então, nós teríamos um paraíso na Terra. E realmente poderíamos nos desenvolver com a inteligência da natureza, com a inteligência a IA, né, artificial, usando a natureza, e poderíamos ser muito mais felizes do que somos neste lugar. Nós, humanos lindos, lindos, fabricados por raças inteligentes, muitas raças inteligentes. Somos uma inteligência natural, capazes de fazer com que essa inteligência artificial não seja um monstro distrativo, que logo será equivalente a destrutivo se nada for feito. A Shefali demonstra na fala dela a importância do grounding, pé na natureza, pé na natureza, pé na natureza. E eu explico para a sociedade tóxica, ilegalidade tóxica e para os tribunais do meu estado, do meu país e do mundo. Porque somos uma família tão feliz e consciente? Porque estamos no ground. Mantemos o ground, mantemos as bases, a conexão com toda a criação. A nossa pesquisa histórica aqui no lugar sobre a história e quem esteve aqui antes de nós, as raças que tiveram aqui antes de nós, construindo a nossa raça linda e perfeita, os seres humanos, foi equivalente a mais de 3 anos intensos na mata. Intensos na mata. Intensos na mata. Conseguimos ter um escritório só para cuidar dessa família. Um escritório que vocês não podem imaginar como é esse escritório. Mas esse escritório também está dentro de mim, também está na montanha, está fora de mim. Assim como os seres têm demonstrado a sua presença dentro desta casa, fora dessa casa e a sua atuação belíssima neste lugar. Por isso que a obra da nossa família, ela se dá na comunidade,
Queiram aceitar ou não, a coletividade tóxica não importa. Ele acontece. Acontece nas instituições, que seria uma expansão, e das instituições, através da Mulher Máquina, a gente está expandindo a nossa história pelas redes para outros lugares. Porque com certeza será necessidade primordial de famílias que serão atacadas por governos. Famílias que serão atacadas por governos, famílias que serão atacadas por governos. O que é mais importante do treinamento do Vishen, das 6 fases do pensamento, aplicar a meditação das 6 fases, é a interdependência. Eu me individualizo, fico independente e programo isso, não para filhos programados, para uma coletividade tóxica como as escolas, mas para eles terem condição de responder por si, logo responder por outros e ter essa interdependência, esse entendimento livre de bases religiosas, livre dessa coisa chamada democracia, que eles botam um bando de fantoche lá, fantoches de governos, e ainda mais fantoches de governos desejam ser fantoches de governo. Eu não desejo ser fantoche do Jorginho Melo nunca na minha vida. Eu desejo enfrentar Jorginho Melo com a cara e com a coragem. Topa tudo por dinheiro, senhor Topázio, todos os dias aqui nessas redes, para apontar erros e acertos. Porque somos justos. É diferente de pessoas que só atacam, como essa senhora Elisete, e não tem poder de ver nada de bom no que estamos construindo. Porque nunca construiu nada. Pessoas populistas que nunca construíram nada, elas só sabem construir baixo-assinado contra os outros. Uma coisa, como diz minha mãe, meu Deus, em que era que você voltou? Do baixo-assinado, senhores. Mas a palestra do Vishen Lakhiani vale a pena. Sentou ele ao lado da doutora Shefali e produziu. Quem somos nós? Nós, família Arquitetos, somos as pessoas disponíveis para as mídias podcast começar a nos chamar, a ouvir a nossa história. Porque a mídia lixo não vai contar a nossa história, não vai pedir desculpa pelos ataques contra a família. As vagabundas não vão pedir desculpas. Elas vão preferir gastar tudo o que elas têm respondendo a essa merda que elas fizeram, que é a quadrilha do boletim de ocorrência, porque elas vão responder. Pode ter certeza que elas vão responder quadrilha de boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência está escrito embaixo. Você não pode fazer um boletim de ocorrência na justiça mentindo, porque você vai responder pelo que tu disse. Fica lá escrito, ninguém vai tirar. Elas escreveram. Igualmente, tudo que eu escrevi desde 2020 continua lá. E tem que ser analisado pelas autoridades, queiram eles ou não. Senhores, eles não estão em condição de escolher se eles vão olhar ou não. Eles estão em condição de ser obrigados a olhar para tudo aquilo. E por que eu estou compilando hoje a minha fala mediante ao meu contraditório ao Ministério Público? Por que eu estou compilando a minha fala aqui nas redes hoje com esse trabalho que vale muito mais que $10.000, o trabalho deles? Porque o trabalho deles se encaixa perfeitamente para mim poder falar para esses candidatos bunda mole que querem ser presidente da República no Brasil, e eu não vou citar nomes porque eles podem se sentir muito ofendidos aí das plataformas, por eu estar chamando eles de bunda mole, por uma vida inteira eles achar que com a biblinha, né, eles iam conquistar e iludir uma nação. Mediante essas mesmas pessoas terem coisas boas nela, mas sem
abandonar essa religiosidade tóxica. Religiosidade tóxica. Não vamos nos desenvolver. Até eu tenho uma muleta bem grande ali atrás, acho que eu vou pegar, vamos continuar botando a muletinha da religião de um lado, a biblinha do outro, e continuar naqueles 30% do que diz a religião, sem um desenvolvimento humano contundente e sem um verdadeiro desenvolvimento para os nossos filhos. Eu concordo que montar a educação é desmontar a educação. Desmontar toda a educação é uma batalha muito forte, ainda mais com a cultura woke que foi promovida. Não dá mais para eu trazer crianças para o meu núcleo. Eu preciso fazer isso sozinha com os meus filhos. E os grandes resultados trarão muitas pessoas para esse tipo de sistema educacional que a Meg está construindo. Vocês têm que ver o desenvolvimento do Mateus na caligrafia. Agora ele está com a mãozinha toda para segurar o lápis direitinho. A letra já não sai mais feia, desajeitada, porque ele está pintando esses barquinhos, essas pecinhas pequenas, um volantinho minúsculo, pecinhas muito detalhes assim, pintando linhas no barco, borda, sabe? Pintando o leme do barco. E ele está com a caligrafia linda. Da oficina eu trouxe o Mateus para a escrita e da escrita eu levo ele para a oficina. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Senhoras e senhores, com uma supervisão linda e autônoma, sem encher o saco dele, com liberdade. Moendo meu tempo nisso, para que depois eu possa desenvolver com essas pessoas imbecilizadas, cheia de problemas por causa dos experimentos na saúde. É para isso que estou me preparando, senhoras e senhores, para trabalhar com uma comunidade que aprecia a diferença. E elas existem. Por mais que vocês pensem que não, eu sei que elas existem dentro de Florianópolis. E que muitas mulheres de escolas independentes de Florianópolis que vão ouvir a minha fala terão interesse nisso, mas por causa das diretrizes e bases e as leis estúpidas, continuarão me mantendo nesse isolamento, não vão absorver-me. E eu também não estou disponível para fletar com instituições que aceitam leis estúpidas. Eu não estou disposta a fletar com instituições que aceitam leis estúpidas. Eu sou criadora, não é co-criadora, é criadora do manifesto de educação, que ele simplesmente nasce do Mateus, de uma criança que não pisou em escolas para o mundo. Se você consegue entender o tamanho, a dimensão disso, você vai conseguir absorver essa família, que não é apenas uma família. Nós somos muito mais que uma família para a contribuição social. A dura realidade que amputaram para o Mateus antes dele ter uma depressão, por não poder ir para a escola, não poder ter coleguinha no momento que ele mais queria, transformou ele no guerreiro que ele é. Que ele é, né? Ele é guerreiro. Esse barquinho que ele vai fazer para o Feiturinha é filho da Gabriela que assinou o Manifesto Comunista. E não existe maior ação desafiadora do que você fazer um presente ao inimigo. O Feiturinha não é inimigo das minhas crianças, nem o Feitura. Ela é inimiga, a mãe. E nós não trataremos ela como inimiga, nós trataremos presenteando o filho dela com algo que ele ainda não consegue fazer. Veja bem, Gabriela, eu não estou dizendo que Feiturinha não consegue fazer. Se ele vir para a oficina junto com o Mateus, eu digo para você, Gabriela, já que você é professora, que dentro de uma semana ele faz tudo o que o Mateus faz. Administra máquinas que não são perigosas, mas precisa
é ter entendimento e supervisão para administrar. E, claro, que crianças criadas no teu sistema educacional não dão conta de administrar esse tipo de aulas. A aula que o Mateus faz com 9 anos, ele vai ministrar para crianças da idade do irmão dele, que saem de escola. Você entende a diferença? De quanto é precoce a nossa educação em relação à de vocês? Atrasada, problemática. Eu quero dizer que Feiturinha é um mestre da comunicação. Estou realmente deslumbrada com o que os meus filhos falam dessa criança, porque ele comunica muito bem. Eu queria muito ter a oportunidade de colocar ele aqui para conversar comigo. Eu já gosto muito dessa criança sem ter tanto contato com ele quanto os meus filhos têm. Meus filhos estão fazendo um presente para entregar lá na casa dessa professora, para não tratar ela como ela tratou a mãe dos guerreiros. Os guerreiros vão entregar a arte deles para ela, de presente. Não vai ser negócios. Para demonstrar a essência desse trabalho livre, desse trabalho autônomo, desse trabalho voluntário que nós criamos, não só para nós, não é a níveis pessoais, é a níveis de extrapolar a realidade. Para quem diz que o mundo não é apenas o que eu vejo, eu lhes digo, é muito mais do que eu mesma vejo. Por isso que a gente fez de uma forma de obra social e não de modelo de negócios. A oficina do Renato é negócio. As crianças não participam do negócio. O modelo educacional que nós desenhamos aqui, com a administração dos tempos curtos de ensino, o tempo do Mateus, aulas de 20 minutos é a mais comprida, nem 40 minutos. É tempos curtos no assunto e depois ele desenvolve a autonomia em resultados e ele desenvolve se ele vai ficar mais tempo na bobina Tesla ou mais tempo no caderno ou vai ler mais uma página para a mãe. Aí é ele que decide. É a autonomia. Ele tem um marco. É fazer 2 linhas. Se ele vai escrever um texto de 30, ele pode escrever. Agora ele é livre. O marco zero dele é 2 linhas. A leitura dele é 2 linhas, o marco zero. Se ele vai ler a página toda, é por decisão, por emoção de entrar naquela leitura, começar a entender a história. Isso é autonomia. Isso é o respeito à criança, isso é o respeito à construção social criativa, isso é um respeito que nós desenvolvemos nessa mensagem da educação autônoma, sem intercessores, atravessadores, sem esses livros de especialistas, dos especialistas naturais que temos até hoje. Escolhemos alguns neurocientistas buenos do Brasil e a doutora Shefali para seguir seu modelo. Entre outros que eu não vou citar, porque eles não me mandaram nenhum livro, não me mandaram nenhuma ajuda, então não vou citá-los. Agora, a Shefali e o Vichy nos instruem a $10 mil, então, como eles têm nos dado mais de $10 mil, nós vamos falar deles. Vamos referenciá-los para onde sai, nasce, brota toda essa interdependência para fazer isso que não são vozes da minha cabeça apenas. São realidades construídas, mundialmente construídas, por pais conscientes que vai além do dinheiro, além de você investir como as pessoas acham que é investimento em educação, que é ir para uma universidade. Nós estamos guardando o nosso dinheiro para ir para a Universidade do Vichy. Ir lá para Mind Valley. É isto. Por isso, que o nosso projeto ir para lá, ir para lá. É por isso que as pessoas têm que entender que os nossos objetivos são mais altos que os das pessoas comuns. Hoje nós não temos patrocínio nem do Estado e nem de ninguém para divulgar os nossos métodos. A gente faz isso voluntário.
Fazemos isso aliados a esse desterro que foi criado pelas próprias autoridades na nossa vida, né? Tudo virado do avesso, como eu tenho demonstrado, mas o resultado ainda está por vir. E cada uma será punida segundo o tamanho do monstro que criou lá na justiça. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, pau, pau.